Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. 16º Almanaque da Libertadores no ar. Vídeo de hoje falando sobre um bicampeão da América e um bicampeão brasileiro. Já está aí no título do vídeo. Também você sabe, é o Internacional Colorado. Falaremos sobre a equipe gaúcha do Internacional. Internacional que foi vice-campeão do Brasileirão nessa temporada de 2022 e garantiu a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. O Internacional tinha participado da Libertadores retrasada. A última participação do Inter em Libertadores foi no ano de 2021. E em 14 participações de Libertadores, o Inter conquistou por 2 oportunidades a América, em 2006 e em 2010. Títulos sequenciais. Em um período curto de tempo, o Internacional conquistou 2 vezes a América. E em 2006, a campanha do Inter, até chegar ao título, a primeira fase na Libertadores, o Inter encarou o Maracaibo, o Nacional do Uruguai e o Pumas. Foram 4 vitórias na fase de grupos e 2 empates. O Inter foi invicto na primeira fase da competição e nas oitavas de final, o Inter encarou o Nacional, equipe que estava no seu grupo na primeira fase, venceu por 2-1 no Uruguai e empatou por 0-0 no Rio Grande do Sul e garantiu a classificação para as quartas de final. Nas quartas veio a primeira derrota do Inter nessa oportunidade na Libertadores de 2006. Derrota para LDU por 2-1. E no jogo de volta o Inter venceu por 2-0 e garantiu a classificação para a semifinal, encarando um adversário paraguaio e tradicional também, o Libertad. O Inter levou a melhor, empatou no Paraguai por 0-0 e no Rio Grande do Sul 2-0 para o Internacional. O Internacional fazendo muito bem a lição de casa nessa Libertadores de 2006. E na grande final, um baita de um desafio. Para quem lembra, para quem acompanhava futebol já em 2006, o confronto foi contra o Inter, contra o São Paulo. São Paulo que era o atual campeão da Libertadores e campeão do mundo em 2005. Então o confronto era dificílimo e o Inter no Morumbi venceu por 2-1 a primeira partida. Em pleno estádio do Morumbi, o Inter venceu o primeiro jogo por 2-1. O Rafael Sobis marcou os 2 gols nessa primeira partida e o São Paulo diminuiu com o zagueiro Ed Carlos. E no Rio Grande do Sul, o Inter segurou um empate, dessa vez foi o oposto. O Inter estava muito bem em casa, na final ele foi melhor fora de casa, e no Beira-Rio segurou o empate por 2-2. O Inter marcou com Tinga e Fernandão, enquanto o tricolor paulista marcou com Fabão e Lenilson. E o Inter, com esse empate, se sagrou campeão da América pela primeira vez na sua história. Fez história no ano de 2006, tá aí a equipe do Colorado comemorando o título dessa primeira Libertadores, o eterno capitão do Inter, né, o Fernandão, erguendo a taça da América pela primeira vez na história do Inter. Falando em Fernandão, o Fernandão, um dos maiores ídolos da história do Internacional, sem sombra de dúvidas, foi um dos principais, se não o principal jogador dessa Libertadores. Ele foi o artilheiro do Internacional com 5 gols marcados, artilheiro da Libertadores também, não só do Internacional, com 5 gols marcados, e 3 gols ele marcou na fase de grupos, 1 gol na semifinal e 1 gol no Beira-Rio na grande final. E o jogo que foi 2-2 contra o São Paulo, ele fez 1 gol e deu uma assistência, decidiu, resolveu a parada. Então, muito por esse jogo, além de toda a história do Fernandão, obviamente, muito por esse jogo final de Libertadores, o Inter tem a moral, terá o respeito eterno da torcida colorada. E em 2010, o Inter conquistava a Libertadores pela segunda vez em sua história. O Inter conquistou a Libertadores de uma maneira bem mais complicada no ano de 2010. A primeira fase da Libertadores tinha Emelec no grupo do Inter, Deportivo Quito e Cerro do Uruguai. O Inter venceu 3 e empatou 3 na primeira fase. Então teve uma fase de grupos tranquila. Mas aí quando começou o mata-mata, o bicho pegou para o Internacional. Nas oitavas de final, o Inter perdeu a primeira partida na Argentina para o Banfield por 3-1 e no Sul venceu por 2-0.
jogando no Beira-Rio, 2-0 para o Inter. O Inter garantiu a classificação por ter feito mais gols fora de casa. Nas quartas de final, outro confronto complicado contra outro argentino, Estudiantes. No Sul, 1-0 para o Inter e fora de casa perdeu por 2-1, garantindo a classificação novamente pelos gols marcados fora de casa. Então o Inter jogando com o regulamento bem embaixo do braço aí nessa Libertadores de 2010, mas foi dando certo. E na semifinal, o adversário que decidiu o título em 2006 contra o Inter, o São Paulo, disputava a semifinal da Libertadores daquele ano contra o Inter. O Internacional perdeu no Morumbi por 2-1. Cadê minha colinha aqui, Laia? O Inter venceu no Beira-Rio por 1-0 e o placar da partida de volta no Morumbi foi 2-1 para o São Paulo. E novamente, mais uma classificação aí garantida pelo gol marcado fora de casa. Então, mostra o quanto o Internacional contou com o regulamento. Lembrando que hoje em dia não tem mais esse regulamento de gol fora. O que será que aconteceria com o Inter caso não houvesse? Será que o Inter garantiria todas as classificações nos pênaltis? Aí é contar muito com, óbvio que pênalti é competência, mas tinha que ter muita sorte também para conseguir tantas classificações nas penalidades até chegar na decisão. E na decisão, por incrível que pareça, foi o jogo menos pegado, o jogo mais tranquilo para o Internacional. Óbvio que não foi um jogo fácil, mas o Inter, pelo placar, a gente consegue entender como foi essa partida. O Inter venceu por 2-1 a primeira partida lá no México, então fora de casa já fez um ótimo resultado. E no Rio Grande do Sul, no Beira-Rio, 3-2 para o Internacional, bicampeonato do Inter na Libertadores. E um dos principais jogadores nessa campanha foi o Juliano. Juliano foi o grande coringa do Internacional nessa campanha de 2010. O Juliano foi o principal artilheiro do Inter na Libertadores com 6 gols marcados. E o fato curioso é que o Juliano, ele, em grande parte das partidas na Libertadores, ele saiu do banco de reservas para decidir jogos para o Internacional, marcar gols importantes. Tanto que dos 6 gols que ele marcou, 4 foram saindo do banco de reserva, apenas 2 gols ele iniciou como titular e marcou durante a partida. Então, Juliano, um cara muito importante nessa conquista de 2010. Além dele, teve o Rafael Sobis também. Rafael Sobis, que estava presente na conquista de 2006, marcou 2 gols na final contra o São Paulo. E ele chegou na semifinal. Ele veio por empréstimo, estava numa equipe do mundo árabe. Veio para o Internacional já na fase de semifinal, nos momentos mais decisivos. E o Rafael Sobis, na final, ele marcou contra o Chivas. Então, ele marcou na final de 2006 e marcou na final de 2010. Também, Rafael Sobis tem um lugar guardado ali no coração do torcedor colorado. Tem um lugarzinho bem especial para o Rafael Sobis, que foi importante nos 2 títulos de Libertadores. E esse é curioso porque ele chegou já na fase de semifinal, mas na final não tremeu, não sentiu que estava há pouco tempo no clube, não tremeu, não teve problema de adaptação e marcou um dos gols, obviamente, um dos mais importantes da história do Internacional. E além disso tinha o D'Alessandro também, que é um ídolo da torcida colorada. Em 2010 o D'Alessandro viveu uma grande fase, então era um time bem ajustadinho do Internacional e obviamente mereceu ganhar essa Libertadores, mas tem esse adendo, hoje em dia já não teria mais essa vantagem do gol marcado fora de casa. O que será que aconteceria com o Internacional, né? Enfim, era a regra, o Inter jogou conforme a regra valia na oportunidade, fez valer a regra e garantiu o segundo título da América. E além desses 2 títulos, o Inter tem um vice-campeonato de Libertadores no ano de 1980. Na oportunidade, o Inter foi derrotado para o Nacional do Uruguai. Esse time do Inter também tinha grandes jogadores que estão marcados na história do futebol brasileiro, não só no Internacional. Casos de Mauro Galvão, Falcão, Mário Sérgio, saudoso Mário Sérgio. Então, era uma grande equipe do Internacional, mas infelizmente não conseguiu conquistar a primeira Libertadores lá no início dos anos 80.
E para a temporada de 2023, obviamente, tem disputa de Libertadores, as equipes buscam reforçar o seu elenco. Com o Inter, óbvio que não seria diferente. O Inter trouxe uma cria da base, muitos anos depois, Luiz Adriano está de volta ao Colorado. 16 anos depois, para ser mais preciso, o atacante de 35 anos volta do futebol turco para o Internacional e já atuou em 3 partidas pelo Internacional e tem um gol marcado. Já desencantou, já tirou a zica e já está de volta a todo vapor no Internacional. Obviamente, esses números que eu estou falando é do dia da gravação. Estou gravando isso num domingo, 3h11 da tarde. Até o momento, o Luiz Adriano ele tem 3 partidas e um golzinho marcado. Já vem as decisões do Campeonato Gaúcho. O Luiz Adriano pode aumentar essa marca pelo Colorado. E além disso, mais 2 reforços que o Internacional trouxe. O Bara... Espera aí. Daí que minha imagem aqui tá complicada. O Internacional ele trouxe, além do Luiz Adriano, ele trouxe o Baralhas do Atlético, que era do Atlético Goianiense, foi rebaixado com o Atlético Goianiense, mas era um cara que vinha se destacando bastante pela equipe de Goiás. Foi contratado para o Internacional. E outro reforço é o lateral direito Mário Fernandes. Mário Fernandes, que já jogou pelo Grêmio, estava no futebol russo, ele que se naturalizou russo, jogou Copa do Mundo pela Rússia. O Mário Fernandes está de volta no futebol brasileiro, chega por empréstimo do CSKA e até o momento ele jogou 5 partidas pelo Inter. O Baralhas, ele jogou em 7 oportunidades pelo Internacional, eles ainda não marcaram seus primeiros gols, mas vem tendo constantes participações e são nomes que obviamente participarão bastante da campanha do Inter na Libertadores de 2023. E o Inter ele já iniciou a temporada, ele já jogou 12 partidas pelo Campeonato Gaúcho, com 6 vitórias, 5 empates e 1 derrota. O Inter está na semifinal do Campeonato Gaúcho. Quem está vendo esse vídeo, o vídeo vai sair na terça. Eu estou gravando no domingo. Quem está assistindo esse vídeo já sabe o que aconteceu na semifinal do Campeonato Gaúcho. Então, o Inter pode estar na final ou pode ter sido eliminado e ter sido uma grande decepção na semifinal contra o Caxias. Então, o Inter está numa semana bem decisiva. E quem está vendo esse vídeo já sabe também o grupo que o Inter vai estar alocado nessa Libertadores. Aí quem está vendo já sabe se o Inter está num grupo tranquilo ou não. E você que está vendo na terça, ontem eu fiz uma live falando sobre os grupos da Libertadores, qual brasileiro se deu melhor na fase de grupos, qual brasileiro vai sofrer mais, enfim. Então acompanhe o vídeo também, procura o vídeo aqui no R-City, tá facinho de achar, até porque foi ontem. Aí a gente bate um papo também falando sobre os grupos da Liberta. E o treinador do Colorado é o Mano Menezes. Mano Menezes, ex-treinador da seleção brasileira, já passou por grandes equipes do futebol nacional e ele está no Inter desde o ano passado. Já comandou o Inter em 55 partidas nessa passagem, tem 28 vitórias. Então, esse é o comandante do Internacional para a disputa da Libertadores de 2023. E o palco, belo palco, diga-se de passagem, para a disputa do Internacional na Libertadores, é o gigante da Beira-Rio. Estádio localizado lá em Porto Alegre, capital gaúcha, tradicionalíssimo no futebol nacional, palco de partidas de Copa do Mundo em 2014. O Beira-Rio ele tem capacidade para 50.128 torcedores e, óbvio, as partidas em casa do Internacional estarão... Nenhum desses bancos estarão vazios nas partidas de Libertadores. Com certeza a torcida vai lotar o estádio, vai empurrar o time em busca do tricampeonato. E só lembrando um pouquinho da última passagem do Inter na Libertadores, que foi em 2021, o Inter saiu de maneira precoce. O Inter ele foi eliminado pelo Libertad nas oitavas de final da Libertadores de 2021, fez uma boa fase de grupos, porém acabou saindo de maneira até inesperada
da Libertadores. Passou na primeira fase em um grupo que tinha Always Ready, Táchira e Olímpia. Eu falei Libertar, quando se diz libertar, entenda Olímpia. E nas oitavas de final, quis o destino que Inter e Olímpia se enfrentassem novamente. As duas partidas acabaram sendo 0-0 e em pleno Beira-Rio, o Internacional acabou sendo desclassificado, perdeu nas penalidades e saiu de maneira precoce da Libertadores de 2021. Um fato curioso desse jogo, que na fase de grupos o Inter enfrentou o Olímpia, obviamente, por duas oportunidades, no Sul e no Paraguai, e o Inter venceu as duas partidas, venceu por 1-0 no Paraguai e por 6-1 no Rio Grande do Sul. Duas vitórias na fase de grupos. Parece que o Olímpia entendeu a maneira de jogar do Internacional e conseguiu segurar muito bem o Colorado nas duas partidas nas oitavas de final e eliminou o Inter nas penalidades. Pecado, né? O Inter ganhou, fez barba, cabelo e bigode na fase de grupos, mas no mata-mata parece que a equipe do Olímpia foi mais copeira, segurou bem, jogou como uma Libertadores pede, com raça, com determinação. Sabia que era uma equipe mais limitada tecnicamente pelo Internacional, tendo em vista até os placares da fase de grupos, mas nas oitavas levou a melhor e seguiu vivo, enquanto o Inter acabou caindo aí na primeira fase de mata-mata da competição. Grande decepção para a torcida colorada. Esse ano eu acho que o Inter faz uma campanha melhor. Em 2023, eu acredito que o Inter faça uma boa campanha na Liberta, até porque vice-campeão brasileiro, o Inter fez uma boa temporada no ano de 2022, vem mantendo a boa temporada nesse início. Óbvio que é campeonato gaúcho, é um campeonato que é nivelado mais por baixo, obviamente, do que o campeonato brasileiro, mas o Colorado ele mantém o bom aproveitamento do ano passado e chega forte para essa Libertadores. Não acredito que seja um time que vai brigar pelo título. Tivemos uma surpresa no passado, o Atlético Paranaense, na minha opinião, foi uma grande surpresa chegar ao vice-campeonato da Libertadores. O Inter pode ter uma campanha semelhante, mas bola por bola com as outras equipes, com as fortes equipes do Brasil, por exemplo, como Flamengo, Palmeiras, o próprio Galo, eu acho que o Inter não consegue brigar e não consegue chegar longe nessa Libertadores ali para decidir um título. Acredito que o Inter chega até umas quartas de final, briga ali entre as 8 principais equipes da América, mas não acho que vá tão longe. E você, o que você acha? Comente aqui, tá bom? O que você acha do Inter nessa Libertadores? Se o Inter pode surpreender e conquistar o tricampeonato, se o time do Inter tá bem montado para conquistar um título de Libertadores, beleza? Comente aqui, se curtiu o vídeo também se inscreva no canal, dá aquele like que é muito importante, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, tamo junto.